Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Dessa vez vamos falar da passagem de Marte em Escorpião. Isso é muito bom, né? Tem gente que adora perguntar em astrologia, mas isso é bom, isso é ruim? Bom, eu diria que quando um planeta, em sua passagem pelo zodíaco, cruza o signo, um dos signos que ele rege, em que ele está muito poderoso, isso pode ser entendido sim como uma coisa boa. Claro que isso precisa ser relativizado e ser colocado de caso em caso. E é isso mesmo, para quem ainda está se perguntando, poxa, mas Marte rege o Escorpião? Sim, Marte rege o Escorpião desde que a astrologia começou a aparecer, desde que a astrologia começou no mundo. O advento de Plutão como regente de Escorpião ocorre só no século XX, em 1930. Aliás, depois de 1930, ele é descoberto ali e algumas décadas depois, a partir de estudos, pesquisas, comparações, atribuições de significado, o Plutão passa a ser, para a astrologia mais moderna, mais contemporânea, o regente do Escorpião. Mas Marte nunca deixou de ser esse regente. E sempre funciona muito bem. Ele não é só regente de Áries, mas também desse oitavo signo, que é o Escorpião, o signo conhecido como o signo da morte, da sexualidade, da intensidade. E toda vez que um planeta está cruzando o signo de seu domicílio, ou seja, sua casa, né? A maioria dos planetas tem duas casas. O Marte tem a casa em Áries e tem a casa em Escorpião. O domicílio diurno em Áries e o domicílio noturno em Escorpião. Esse fato de ter essa diferença entre diurno e noturno tem algumas implicações, porque, primeiro, como eu estava dizendo, quando um planeta está cruzando a sua casa, ele fica muito forte, ele fica muito poderoso, ele vai manifestar praticamente todos os seus atributos tais como eles são descritos desde a tradição. O Marte rege a agressividade, rege a capacidade de ação, a tomada de iniciativas, as resoluções e as direções firmes, disciplinadas, fortes, muitas vezes impulsivas, diretas, duras, muitas vezes também com uma agressividade desnecessária, né? E tudo com Marte é muito intenso, né? Tem o tempero de Marte é apimentado. E sabendo que ele vai passar em Escorpião, esse tempero apimentado vai ganhar uma pimenta jalapeño, aquela mexicana bem quente, né? Ou outras que você possa imaginar que queimem bastante a língua ou que excitem bastante os ânimos das pessoas no mundo todo, enquanto Marte está passando ali, e muito mais ainda pessoas que tenham o Marte em condição poderosa no mapa, ou Sol em Áries, Sol em Escorpião, ou Lua ascendente nesses dois signos. Mas simplesmente ter o Marte em condição poderosa já faz uma diferença danada quando ele passa no seu signo de domicílio. O que é o Marte em condição poderosa, em condição enfática? Você ter o Marte em cima do seu signo ascendente, no seu meio do céu, ele está fazendo uma conjunção, ele está juntinho com o seu Sol de nascimento, com a sua Lua, ele está recebendo muitos aspectos, né, muitos ângulos que outros planetas fazem com ele. Um planeta, quando está numa condição como essa, ele ganha ênfase. Portanto, ele vai falar muito alto, ele fala com megafone no mapa. É imprescindível que eu faça essas descrições antes de explicar como é que ele vai atingir você individualmente ou coletivo. Até porque você precisa entender como é que esses fatores funcionam. Uma coisa é o trânsito de Marte, outra coisa absolutamente diferente é o trânsito de Saturno, o trânsito de Vênus, o de Júpiter, o de Sol, de Lua, Mercúrio. Cada um tem uma característica. Se o Marte em seu trânsito cruza o seu ascendente, dificilmente você vai ficar amuado, quietinho, acabado, né? Isso não é atributo do Marte. Isso é uma coisa assim, uma coisa pode ser relativizada de muitas maneiras, mas tem coisa que não dá para ser relativizada de jeito nenhum. O Marte, quando cruza o ascendente, você ganha energia, você ganha agressividade, você se relaciona, você entra em contato com pessoas que também têm muita iniciativa, entusiasmo, querem colocar as coisas para frente e são competitivas. A sua própria competitividade vai aumentar. Ainda que você faça 12 horas de meditação transcendental por dia, não importa. A sua capacidade de ação, até a iniciativa de se
se disciplinar o suficiente para fazer essas 12 horas de meditação bem zen, ainda assim já é uma tomada de decisão firme. Isso é coisa de Marte. Não existe Marte manso. Eu gosto de repetir isso sempre. Marte manso é coisa de contos de fada. O Marte, ele é sempre uma representação da agressividade. E a agressividade, segundo alguns estudos psicológicos, até o Howard Sasportas tem um estudo sobre isso, um astrólogo famoso britânico, que sobre agressividade saudável, porque a agressividade não precisa ser pegar um tacape e dar na cabeça do outro quando o outro discorda de você todas as vezes, mas sim você conseguir impor a sua vontade, não exatamente para os outros, mas impor a sua vontade diante de um mundo que faz resistência, que oferece essas resistências, e de assumir as suas posições, ter posicionamento. É isso que eu quero, é isso que eu sou, é isso que eu vou fazer. Bom, eu vou recuar porque isso aqui não é ético. Isso é posicionamento. Então imagine que se o Marte rege todas essas coisas, quando ele está poderoso, passando em Escorpião, isso vai ser incrementado. E eu tinha falado, alguns minutos atrás, sobre a passagem dele em Áries e em Escorpião, domicílio diurno e domicílio noturno. Ora, o domicílio diurno costuma ser uma forma do Marte se exteriorizar, são as ações externas, mas muito cuidado. O Marte em Escorpião também age externamente, o Marte em Áries, você pode ter Marte em Áries e ainda assim ser uma pessoa introspectiva. Tudo depende do entrecruzamento que os seus fatores dentro do seu mapa fazem entre si. Mas em termos técnicos apenas a título de uma coisa pedagógica, para a gente entender, quando o Marte está em seu domicílio diurno, que é o Áries, a sua capacidade de ação externa é muito poderosa, a sua ação no mundo, a sua ação para sair na frente, para tomar a iniciativa externa é muito grande. Quando ele está no seu domicílio noturno, a tendência é você colocar todo esse poder, essa força de ação para dentro. E muitas vezes, é uma coisa que a gente até vê na astrologia mais simplificada, popular, que coloca assim, Escorpião é vingativo. E não é. Não é uma coisa assim tão simplória. Escorpião, quando se sente magoado, quando vai se sentir atingido de alguma forma, ele vai levar aquela realidade, né, difícil para dentro e vai condensá-la, ele vai trabalhá-la, ele vai tentar entender, vai purgar aquele mal. Então, às vezes demora algum tempo, algumas vezes demora anos para que aquilo ali venha à tona totalmente. E muitas vezes as pessoas são pegas de surpresa com determinadas reações escorpianas. Mas é uma coisa que pode ser trabalhada tanto de um lado, né, da própria pessoa fazer isso e se autotrabalhar para atenuar o impacto que causa, ou ao contrário, né, as outras pessoas também se autoeducarem para entenderem os sentimentos alheios, que é uma coisa muito ligada ao elemento água, que é por onde o Marte vai passar. E se o Marte está passando ali, essa introjeção, essa intensificação dos sentimentos, sim, ela vai acontecer para todo mundo. Como eu disse antes, alguns mais sensivelmente, outros nem tanto, mas todos vão ser mexidos de alguma forma por essa passagem. E isso significa que você, quanto mais sensível a essa passagem for, mais você vai ter capacidade de reformular aquilo que você sente em relação a alguma coisa, algumas pessoas, situações, ou a você mesmo. Em geral, o seu discernimento, que é um atributo que poucos conhecem relacionado a Marte, sobretudo Marte em Escorpião. É uma ampliação, uma intensificação do discernimento, da capacidade de perceber o que é, o que não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As minhas emoções ficam claras, o meu discernimento sobre o que eu gosto, o que eu não gosto também. A gente consegue separar claro do escuro, certo do errado. Há uma percepção maior de tudo isso, inclusive e sobretudo dentro de você. Quando Marte passa em Escorpião, você passa a ser um guerreiro não externo, mas um guerreiro por dentro, combatendo o mal que pode estar querendo aflorar de você mesmo. E muitas vezes o que vai acontecer é precisamente isso. Você vai colocar à tona, vai
vir fazer brotar de você aquilo que não é muito bacana, que é meio sombrio, né? Que muitas vezes são críticas injustas, são formas duras demais de lidar com o outro, mágoas do passado que você pensa que estavam mortas e de repente encara situações que vão despertar essa necessidade de resolver aquilo. Olha, a melhor maneira de resolver uma coisa sem causar uma destruição total é conversar com um amigo, sobretudo com um psicólogo, com um profissional especializado, é colocar aquela energia para fora. Combina essa energia da raiva, da agressividade com uma ação útil, não uma ação necessariamente justiceira. O Marte em Escorpião é tremendamente justiceiro e tem que ter um cuidado com isso, porque o que você julga ser, olha, julgamento, hein? O que você julga ser justo, né? Que é importante que o outro se ferre para que a justiça seja feita, muitas vezes não está nas suas mãos. E ainda com relação a essa questão do ser justo, ou melhor, ser justo é uma coisa e perpetrar atos justiceiros é outra. Muito cuidado na hora que você tem a certeza absoluta de que outras pessoas possam ter se comportado de uma maneira não muito ética e tal, e você de repente tomar a rédea de uma situação para atacar. Pense duas vezes. Você precisa saber do contexto em que aquela situação ocorreu e tem que ouvir os dois lados. Olha, a mensagem ali, uma solução para isso, está em entender o que o lado anterior, lá em Libra, estava dizendo. Tem gente que vai dizer assim, não, chega de relativizar tudo, isso aí só atrapalha, só estraga, a gente às vezes tem que agir. Exato, eu também concordo, a gente também tem que agir muitas vezes e tem que ser incisivo muitas vezes para que o mal seja cortado pela raiz, né? Tem que ser como um samurai. A coisa está indo fora do que é esperado, do que é necessário, tem que podar para que tudo seja, né, certinho e correto, justo e perfeito. No entanto, se você achar que você detém a verdade e a justiça na mão, alguma coisa não está muito boa. Você precisa de opiniões alheias, você precisa dar uma flexibilizada nisso. O Marte em Escorpião fica muito poderoso, portanto, o senso justiceiro, meio super-heróico, né, fica querendo aflorar de todo mundo. E a melhor maneira de tratar isso, de lidar com isso, que é uma virtude, é uma coisa bacana, é olhar para dentro de si. Você olha aquilo assim, se o outro está me incomodando tanto, o que será que em mim produz isso? O que será que em mim faz com que o outro reaja de determinada maneira, né, para comigo nas minhas reações, nas minhas proposições? O que será que em mim me incomoda tanto que faz eu tentar corrigir o outro, nem que seja fórceps, o alicate, torcer o pescoço do sujeito, porque o certo é isso e ponto. Eu tenho que manifestar minha opinião. Então, esse é um cuidado que você precisa ter, esse olhar para dentro. E o Marte em Escorpião proporciona uma facilidade maior, uma coragem de você encarar o que em você não está muito legal, não está muito bem. Para finalizar, vamos entender como é que a passagem do Marte em Escorpião vai mexer com os signos no geral, com os elementos, melhor dizendo. O Marte está passando num signo de água. Escorpião é um signo de água. Todo mundo que é escorpiano, por exemplo, vai sentir um boost assim, de energia, vai ter um ganho a mais de energia, de vitalidade, de raiva, né? Vai colocar a raiva que estava contida para fora, mas também vai tomar um monte de iniciativa, aquela coisa que estava estagnada, encalacrada, não tem tanta facilidade de ser mantida, não. É a hora de agir. E o cuidado é o cuidado mesmo a ser tomado com agressividade exagerada. Faz exercício, coloca as mágoas para fora, mas de um jeito que a outra pessoa não se sinta ofendida. Tem gente que gosta de ofender, né? Tenta evitar isso porque vai ter retorno. A passagem do Marte em Escorpião, a gente cria muito karma, a gente cria muita lei do retorno, atingindo os outros bem na ferida, quando muitas vezes não precisava fazer isso e não era aquela pessoa que estava realmente causando problema. Isso o bacana é se concentrar no melhor que o Marte tem ali para os escorpianos. Já para Câncer, né, nesse trígono aqui, ó, esse triângulo, para Câncer e Peixes, que vai ter esse ângulo de 120 graus, lembra aí do vídeo de Vênus em Escorpião, onde foi demonstrado uma coisa
coisa parecida com isso. Para Câncer e para Peixes, o melhor dessa passagem é o que mais vai aparecer, né? Os cancerianos e os piscianos, as pessoas que têm muitos planetas ali, Sol, Lua, Ascendente, vão responder a essa passagem com uma gana de vencer maior, com um pouquinho mais de competitividade, vão sair um pouquinho mais de si, vão usar aquilo que cavucam, né, que tiram de dentro de si para colocar para fora de um modo otimizado, saindo daquelas inércias do cerca-Lourenço, das mágoas antigas. É uma forma de você limpar aquela coisa com ação objetiva. Então é um aspecto muito bacana. Para os signos de terra, com exceção do Touro, essa passagem é muito boa. Quais são os signos de terra? Virgem, Capricórnio e Touro. Né? Com exceção do Touro, por quê? Porque o Escorpião é um signo que está oposto a Touro. Se o Marte está passando ali em Escorpião, vai atingir o Touro de uma maneira tensa, difícil, o que vai fazer com que os taurinos possam explodir, possam colocar mágoas para fora de uma maneira dura. Aquilo que eu estava falando sobre o Escorpião, para os taurinos pode ser um pouquinho mais intenso até. Você pode ter algumas oponências. O ideal é evitar oponências desnecessárias, tentar fazer as coisas de uma maneira muito radicalmente dura, né? Sempre daquele jeito, sem mudar. Tem que promover alguma flexibilidade e acatar, mais do que aceitar, acatar mudanças que são meio fora, que podem até provocar alguns gastos, né? Coisa que o taurino não curte muito. Pode ter que passar por isso aí. Já para Virgem e Capricórnio, essa passagem é simplesmente excelente. Você pode fazer parcerias e ser auxiliado por outras pessoas que são muito entusiasmadas também e que querem realizar alguma coisa prática, pragmática no mundo. Estabelecimento de um negócio, isso pode também multiplicar a sua capacidade de ação e até uma certa visibilidade. Aliás, o que eu não tinha falado para Câncer e Peixes, vale aqui, né, vou falar aqui agora, vai valer a pena você pensar que esses dois signos, Câncer e Peixes, são muito introspectivos, e com essa passagem, com esse bom aspecto de Marte, com esses dois fatores, a tendência é as pessoas se colocarem um pouquinho mais para fora, desinibirem um pouquinho. Idem para o Virgem, né, que é uma criatura muito tímida, né, e Capricórnio, discreto demais, reclamão demais. Ele vai ver que, de repente, flexibilizando junto a pessoas entusiasmadas, cheias de iniciativa, ele consegue obter muito mais resultados do que tentando colocar regra e cobrando coisas que, encontrando pelo em ovo, né? Começa a flexibilizar que a coisa anda, deixa os outros trabalharem e, assim, deixa os outros trabalharem sabendo o que eles estão fazendo, eles sabem o que estão fazendo, fiquem tranquilos, vocês vão ser mais ajudados ainda e a sua competência vai ser muito valorizada por causa disso. Para os signos de ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário, essa passagem é tensa, é um pouquinho difícil. Para Libra, nós não temos assim uma diferença muito grande. O máximo que o Marte em Escorpião vai fazer é o chamado aspecto de semissextil, que só tem 30 graus, e é um aspecto mais não muito poderoso, não muito intenso, mas ainda assim é chatinho, não é um sextil fraquinho, não é uma coisa levinha, mas é uma coisa que vai incomodar um bocadinho, né? Que sai daquela necessidade e da tendência aos acordos, a ceder o tempo todo, para uma necessidade de iniciativa muito maior e para uma capacidade de encarar aquilo que não é muito bonito de frente, né, de não fechar os olhos para aquilo que não está bom, né? Então, Marte em Escorpião, para quem é muito libriano, pode soar dessa maneira. Já para Aquário é complicado, porque são momentos, são 2 meses aí, quase, em que o indivíduo pode ter conflitos com grupos de afinidade, pode ter alguns gastos aí inesperados, algumas dificuldades com os recursos financeiros, está pensando em fazer um investimento para uma coisa, faz um investimento e descobre que tem que pagar outra e outra e outra. São gastos muitas vezes impulsivos, tem que tomar cuidado para não fazer investimentos impensados. Às vezes a compra de um bem material mesmo, mas não faça as coisas impensadas, procure sempre a coisa útil, né? Essa quadratura que Marte, né, esse ângulo de 90 graus que Marte vai fazer com tudo que está em Aquário, complica um bocado, porque a pessoa fica com necessidade de se provar eficaz, poderosa, capaz, né, com muito mais ênfase, com muito mais frequência. Então, é preciso ter esse discernimento todo durante essa fase. Fora o fato de que pode ser muito provocado, né? A pessoa pode ser provocada várias e várias vezes em períodos que podem
podem durar 2 semanas a 1 mês, mais ou menos, para cada um. E essa coisa de ser provocado, qual é a melhor resposta? Responder só quando não tem saída, né? Que se você responder, você vai alimentar o provocador. Isso não vai levar a lugar nenhum. Já para Gêmeos, essa passagem é complicadinha, porque se você fala muito, né, coloca muito as suas opiniões, discute muito, entra muito em confrontações, como as famosas tretas de redes sociais, amiguinho, você pode criar inimizades desnecessárias nessa fase aí, que o Marte vai fazer um aspecto de 150 graus com as coisas que estejam posicionadas no signo de Gêmeos. Esse é o chamado quincunce. 150 graus é o ângulo que ele vai formar. Ele é um aspecto difícil, não é uma coisa muito usada em astrologia tradicional, é mais moderno, mas ele tem um funcionamento, basta você observar. E as dificuldades, em geral, requerem ajustes. Alguns vão ter pequenos probleminhas de saúde, como os problemas respiratórios característicos. Outros podem ter dificuldade de se relacionar com pessoas muito profundas. Podem ser obrigados a não se multiplicarem em interesses e se concentrar em alguma coisa para que aquela coisa realmente funcione. São efeitos possíveis durante essa passagem aí para quem tem muita coisa forte em Gêmeos. E já para os signos de fogo, o que eu estava falando aqui para Gêmeos vai valer em parte para o signo de Áries, né? Os signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário. E se Marte está passando ali em Escorpião, ele também vai fazer esse ângulo de quincunce, né? Os 150 graus, com alguma coisa que você tiver forte em Áries, em algum momento da transição dele ali por Escorpião. Então o que foi falado ali para Gêmeos, em alguma parte realmente vai valer aqui. A diferença é que o Gêmeos é um signo de fala, de intelecto. Áries é um signo de ação, de liderança e de competitividade. Então os ajustes que vão ter que ser feitos ali são exatamente nesses campos. A competitividade precisa ser repensada, é preciso aprender a ceder, é preciso competir só por aquilo que é necessário. Muito cuidado com a forma muito dura como se coloca as coisas. Lembra que eu falei ali sobre o Marte passando em Escorpião? Para os escorpianos, vai valer para o Áries também. A forma muito dura de colocar as coisas também pode causar problemas ali e situações bastante indesejáveis, e algumas metas podem não se cumprir se você não aprender a ceder. Já para Leão, o que eu falei ali para Aquário também vale em parte. É uma quadratura, um ângulo de 90 graus que Marte vai provocar ali, vai gerar esse ângulo com o Leão. A tendência, assim, isso é uma coisa muito frequente, né? Quando a pessoa quer se impor, quer se colocar, quer se sobressair de alguma forma, ela vai enfrentar uma série de resistências que não são resistências de imposições econômicas ou de rejeições, são resistências de competitividades e de confrontações. O ideal também é evitar confrontações. Vocês vão ver leoninos realmente mais agressivos, leoninos e aquarianos, né? Lá do outro lado, mais agressivos durante essa fase, mais impacientes, com uma dificuldade um pouquinho maior de tolerar, sobretudo, hipocrisias ou a disputa por palco, pela centralização, pela forma original com que se colocam as suas propostas, suas ideias e seus projetos. Já para o Sagitário, o que eu falei ali em relação ao Libra também vai valer em parte para o Sagitário, porque é o mesmo aspecto, né? Um semissextil, né, que vai ocorrer ali, Marte passando em Escorpião e o signo de Sagitário todo. Nesse caso, a dificuldade para os sagitarianos é que aquela amplitude de interesses, o alargamento de horizonte, aquela sensação de que alguma coisa legal pra caramba está acontecendo não sei onde, eu não estou lá para aproveitar, vai ter que dar uma achatada ali para que a pessoa se concentre naquilo que interessa, que dá para resolver naquele momento, e que tenha que ter um contato consigo mesmo, uma coisa mais emocional, né? Não é típico do signo de fogo, sobretudo de Sagitário, se elaborarem assim de uma maneira tão intensa emocionalmente. O bacana do Sagitário é ter esse convívio com o diferente, com o mundo, com a grande aventura. Não é um período necessariamente de realizar grandes aventuras. Até quando está realizando, é uma oportunidade para voltar para dentro, como ali
foi o caso do Libra, só que com uma outra instância. Isso pode fazer com que alguns sagitarianos se vejam meio que, eu estou sendo sabotado por algumas situações ou pessoas, essas coisas não estão funcionando, aí explode, não sabe por que está agressivo, não sabe nem definir muito bem quais são as razões que levam a reclamar e a intensificar uma discussão com alguém. Isso é uma possibilidade. Para saber como é que esse trânsito vai te atingir individualmente, com detalhes, com precisão, você precisa fazer o seu atendimento astrológico. Escolha um astrólogo de sua preferência, marque seu atendimento, porque é assim que você vai saber exatamente como é que isso e muito, muito mais coisa vai te atingir pessoalmente. É isso aí, gente. Eu sou Carlos Holanda, convido vocês aqui a curtirem o canal, a se inscreverem e apertar ali o sininho, para que você possa receber as notificações e estar sempre acompanhando as novidades. Não esquece que se você quiser aprender astrologia, tem aqui o link para os cursos online e também a agenda de cursos presenciais. É isso aí. Grande abraço e até a próxima.